Graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Que Deus venha abençoar a sua vida, seu coração. Olha que palavra abençoada. Que palavra reveladora para a nossa vida, para o nosso coração. Aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Quando alguns homens colocam na presença do Senhor Jesus um homem paralítico. Jesus, ao ver que este homem é descido de um telhado, amarrado em cordas, até a presença dele. Jesus, ele olha para a atitude e para a ação desses homens. E Jesus viu a fé deles. Jesus viu a fé desses homens. E Jesus então se dirige ao paralítico e diz para ele esta palavra significativa: perdoado estão os teus pecados. Meu Deus! Sabe o que isso significa? Significa que esse homem estava sofrendo. Esse homem estava padecendo por pecados que nós não sabemos, a Bíblia aqui não revela. O que esse homem fazia, o que ele estava realizando na sua vida. Mas o fato de que a situação que ele estava, a causa da sua doença, a causa da sua enfermidade, era uma vida de pecado. Meus queridos, quantas vezes a gente ora por pessoas e que você nem sabe a causa do sofrimento da pessoa. Você não sabe o porquê que ela está passando naquele momento, aquela situação que ela está enfrentando. Muitas vezes, pode não ser pecado, mas nós deveríamos saber a origem ou a causa, porque nem toda dor de cabeça quer dizer que o problema é na cabeça, muitas vezes o problema é no estômago, a causa é o mal-estar estomacal. E assim, Deus age justamente na causa do porquê que está acontecendo aquilo. E esse homem era paralítico. Mas quantas pessoas que nós conhecemos que são paralíticos? Quantas pessoas que o problema dela não crescer espiritualmente, não crescer como pessoa, não ter mudança, não ter transformação, são pecados, muitas vezes não são pecados absurdos, mas são pecados como mágoas, ressentimentos, pessoas que não conseguem deixar o passado de lado, pessoas que vivem presas no passado, o Senhor disse na sua palavra: olhe para frente, esqueça aquilo que passou. Mas o Senhor está falando isso porque falar é fácil. Não, falar é quem já viveu isso aí. Eu já vivi isso na minha vida. E eu decidi, para que eu possa caminhar, para que eu possa ser uma pessoa abençoada, para aquelas pessoas que convivem comigo, para aquelas pessoas que estão no meu redor. É necessário, e você vê então que isso não custa muito. Negar-se a si mesmo, deixar nossa vontade de lado muitas vezes, de vingança, nossa vontade muitas vezes de querer pagar o mal com o mal, sendo que Jesus disse que nós temos que orar por aqueles que nos perseguem, nós temos que abençoar aqueles que nos maldizem. Não vivemos mais uma época de lei, olho por olho, dente por dente, mas hoje nós vivemos num tempo da graça. E eu falo aqui para você que é um pouco mais difícil viver no tempo da graça. Porque quem consegue, só se você for bem espiritual, para você estar orando por quem te persegue, para você estar abençoando quem te amaldiçoa. Mas, olha o que a palavra do Senhor diz aqui, que a causa da situação em que se estava aquele homem eram pecados. E quando Jesus libera essa palavra de perdão sobre a vida dele, ali estava determinado então toda a sua bênção, toda a sua vitória. E conosco não é diferente.
Não adianta você ter uma fé grande, mas com pecados. Não adianta você ter uma fé grande, mas na desobediência. Não adianta você ter uma fé tão grande, mas você achar que tem que ser do teu jeito. Você achar que o rio que você tem que mergulhar, como Naamã achava, tem que ser o rio de Abana e Farfar, que eram rios de água cristalina e não o rio Jordão. Mas se Deus falou que era o rio Jordão, tinha que ser daquele jeito. Não é do nosso jeito, é nós que temos que sujeitar-nos. É nós que precisamos da graça, da misericórdia do Senhor. Ele não muda, ele permanece o mesmo. Mas quando nós decidimos fazer a vontade dele, ele então, ele vai nos abençoar, porque é a palavra de Deus. E sem o perdão de Deus, nós não conseguimos nada. Você pode orar, você pode jejuar, você pode fazer o que você quiser, mas sem o perdão de Deus, nós não somos nada. Mas quando nós somos perdoados pelo Senhor, você ora e o céu se abre, você vê que todo o peso espiritual, toda angústia, todas aquelas coisas que estão na sua vida, eles caem por terra. É por isso que Jesus disse para Marta, Maria escolheu a boa parte. Ela escolheu a graça, ela escolheu o perdão, ela escolheu a presença de Deus. E eu digo para você, sabe, se você quer prosperar, se você quer crescer, se você quer mudança e transformação, faça um exame na sua própria vida. Eu quero dizer para você, Jesus, ele está pronto a te perdoar. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda injustiça. E você vai ver que sendo perdoado pelo Senhor, você vai ver que todo o peso vai embora, toda a fraqueza, todo desânimo vai perdendo força e você começa a ver então uma alegria tomando conta do seu coração, da sua vida, louvor enchendo o seu coração, enchendo a sua vida. Não ande mais, não seja mais um paralítico, como tantos paralíticos hoje dentro dos templos das igrejas. Quantos paralíticos que serviam e hoje não servem mais, e nem perceberam que foram acometidos de pecados ocultos, de mágoas e ressentimentos, e hoje não consegue mais produzir, não consegue mais fazer nada. Mas que isso não seja assim contigo, que seja diferente. Abra teu coração e peça ao Senhor para que Ele possa te purificar, para que aquilo que venha te acompanhar seja a bondade e a misericórdia do Senhor, e não pesos, angústia, pecados e outras coisas mais. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai Celestial, nesse momento, Senhor, eu coloco vidas que oram comigo nesse momento. Peço a Tua graça, peço a Tua misericórdia, que a Tua virtude venha tocar, Senhor, transformando vidas, libertando das amarras, das angústias, das mágoas, dos ressentimentos, do passado, dos traumas, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome daquele que perdoou todos os nossos pecados. No nome daquele que curou todas as nossas enfermidades. No nome daquele que nos resgatou da maldição da lei. Em nome do Senhor Jesus. Seja bendito esta vida que ora comigo. Seja agraciado para que haja mudança e transformação para louvor e para a glória do Teu nome, Senhor. Que assim seja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Grande abraço e que nós possamos se encontrar aqui de novo daqui a pouco, daqui a algumas horas, daqui a mais alguns dias, em nome de Jesus. Graça e paz.